Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala galera, estamos no ar com mais um Live FJU. Hoje, segunda-feira, especial, dia de algo a mais. Aquele dia onde a gente busca, e recebe o algo a mais de Deus. É o dia que a galera da Força Jovem fica junto e misturado ali e aprende mais da palavra de Deus e tem a oportunidade, lógico, de se entregar para Ele. E falando em algo a mais, vamos conhecer uma história de uma pessoa que o algo a mais, literalmente falando, mudou a vida dela. E já fica o convite, daqui a pouquinho, às 19h30, nós teremos o algo a mais aqui com a galera do Templo de Salomão, aqui na Celso Garcia 499, aqui na Catedral do Brás, bem do ladinho aqui do Templo de Salomão. Vamos conhecer essa história? Odeio injustiça com todas as minhas forças. Me tira do sério. Que situação injusta. Eu preciso da justiça. O que você seria capaz de fazer para estar numa noite em que a justiça que você tanto pede irá, enfim, chegar até você? O poder da decisão está em suas mãos. Lutar ou deixar que Deus lute por você. Querer justiça ou deixar que ela se faça sozinha. Tudo está pronto para te receber. Tudo começa com o passo que pode mudar a sua vida. Que tal tomar essa decisão e estar com a galera da Força Jovem neste dia 20 de junho, na FJ Tal Night, a Noite da Justiça, às 23 horas, na Avenida João Dias, 1800, Zona Sul de São Paulo, com transmissão para todo o Brasil. De madrugada eu me acercarei de ti. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus. A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você buscar mais, se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse nosso site e saiba onde nos encontrar. Meu nome é Natália e hoje eu vou falar o quanto a reunião do Algo a Mais foi e tem sido importante para mim. Eu sou da Igreja Universal há 20 anos. Na verdade, eu fui criada na Igreja Universal. Só que nesse tempo que eu permaneci na igreja, eu nunca levei a sério. Fazia tudo que era orientado na igreja. Porém, não fazia nada a sério. Fazia apenas por status. Porque eu tinha vergonha das pessoas verem que eu não estava praticando o que estava sendo ensinado. E eu estava cansando de ser essa pessoa com dupla personalidade. Eu não estava conseguindo mais manter essa aparência. Então eu percebi que a reunião da Algo a Mais é uma reunião para quem quer mais de Deus. Para quem quer conhecer a Deus, porque eu não conhecia. Por mais que eu tivesse todo esse tempo, eu não conhecia, eu não sabia quem era Deus. Então foi nessa reunião que eu conheci, que eu entendi de fato o que eu deveria fazer e como eu deveria fazer. E hoje eu sou feliz de verdade. Hoje eu sou batizada com o Espírito Santo, tive meu encontro com Deus. E eu quero fazer o convite para você, que talvez procure esse algo a mais lá fora, com amizade, com bebida, com amigos. Você não vai encontrar. Vem conhecer, porque nessa reunião você vai saber o que é ser feliz de verdade.
E a próxima história também pode ser a sua, né? A partir de hoje você pode tomar essa decisão e também, a partir da palavra de Deus, começar a praticar aquilo que é bom, aquilo que é correto. E falando em história, hoje a gente tem aqui, recebe nos estúdios da nossa live, nos estúdios da banda FJU, um casal, Flávio e a Maísa, que vão contar aqui, compartilhar a experiência de vida deles, né? Começando com você, Flávio. Conta aí, compartilha com a gente um pouquinho da sua história. Então, pastor, eu cresci num lar de mãe solteira, sempre sozinho, e aí já muito cedo já conheci os vícios, a bebida, as drogas, e sempre aquele jovem revoltado. Cresci dessa forma, era muito difícil brigar com meus familiares, com meus irmãos, e foi nessa situação que eu cheguei na igreja, buscando ali, com aquele vazio, né, buscando resolver com toda aquela situação que eu vivia. E aí eu tinha mágoa do meu pai, né, porque ele não me criou e tal, e tudo isso me causava aquela revolta dentro de mim. Quando você vivia assim, você tinha quantos anos? Tinha já na fase da adolescência, desde cedo, já quando eu comecei a entender por gente. Já. Então lá conturbado ali, você chegou na igreja desta forma? Sim, sim. E aí, o que aconteceu? E aí quando eu cheguei, né, conheci algo diferente, comecei a mudar as minhas condutas, larguei os vícios, mas com o passar do tempo, o mundo me atraiu e aconteceu alguns problemas pessoais, acabei me afastando. E aí eu me afastei, fiquei por 2 anos no mundo, né? No começo foi uma maravilha, fazia de tudo dava certo, mas com o passar do tempo as coisas foram piorando, aquele vazio voltou mais intensamente, também a depressão, e aí me afundei de vez. Quando você diz maravilha, é porque era festa, isso, uma vida badalada ali, mas que era no momento ali também, né? Isso, sempre em balada, festa, tinha namorada, tinha tudo aquilo, né, dinheiro, mas naquele momento eu curtia, dançava, usava droga, era maravilha, mas quando estava sozinho, era uma tristeza, era um vazio, tinha pensamento de suicídio, aquilo que acontecia quando eu estava sozinho, mas quando eu estava na farra, era uma maravilha, né? Tipo, ilusório, aquela felicidade ilusória. Mas, e aí foi, pastor, foi piorando, né? Nessa época que eu estava afastado, foi piorando. Comecei a ficar perturbado, não conseguia dormir, comecei a ver vulto, não me dava, as coisas começaram a dar errado na minha vida pessoal. E nessa época, eu conheci a Maísa, que foi na época que eu conheci ela no mundo, e a gente começou a namorar. Eu já estava bem na época que eu não tava legal, estava difícil, estava depressivo, estava perturbado, literalmente perturbado. Eu via vultos, eu não conseguia dormir. Se eu ficasse no escuro, eu via que tinha um espírito ali me acompanhando. Então, eu não tinha paz. E nessa época eu conheci ela, a gente começou a namorar. Você conheceu ela onde? Eu conheci pela rede social, pelo Facebook. Uhum. E aí eu comecei a conversar com ela, e ela era diferente ali, e ali surgiu um namoro. E a gente foi se conhecendo, e com o passar do tempo, com uma certa intimidade com ela, eu falei do meu problema para ela. Falei o que eu estava passando, o que eu estava vivendo. Ela não entendia nada, que ela não tinha conhecido, ela não sabia da igreja, ela era de família católica e tal. E aí eu convidava ela para ir na igreja comigo, né? Porque eu estava muito mal e eu via que para resolver aquele problema eu tinha que voltar para Jesus. Você entendia que tinha um problema, não tinha forças para voltar. Sim. E queria encontrar nela alguém que falasse assim, tá bom, eu vou contigo, vou te ajudar. Isso. Ela não foi essa pessoa? Não, pastor. E por diversas vezes eu chamava ela, explicava o meu problema, falava o que estava acontecendo comigo. Falava, poxa, no passado eu fui, né, eu conheci a igreja, eu era feliz, mas decidi ir para o mundo, né, fazer aquilo que eu queria, mas acarretou em vários problemas. E eu estava numa fase
bem difícil, né? Nessa época que eu tava namorando com ela. E eu falava pra ela, vamos comigo e tal. O que era essa fase difícil? Depressão? Depressão. Eu saía com meus amigos, farreava, fazia tudo que uma pessoa, né, gosta de fazer, beber e tudo aquilo, ficar com várias mulheres ali, meninas ali. Mas quando estava sozinho, tinha aquele sentimento, não tinha paz, uma perturbação. Constantemente eu via coisas que não é normal um ser humano ver. E isso, eu era viciado em pornografia, outro problema que eu tinha. E eu tinha muito aquilo que o pessoal diz, né, a paralisia do sono, que hoje eu entendo que aquilo não era uma paralisia do sono, aquilo era um espírito, e me perturbava sempre. Como é que eram as suas noites? Pastor, quando eu deitava para dormir, já começava. Sonhos, pesadelo. Não era nem sonho, um pesadelo terrível. Algo que eu via. Mas era um pesadelo meio que realista ali, muito isso, próximo. é como se eu estivesse vivendo aquilo ali. Só que isso aí foi aumentando, né? Não ficou só no pesadelo. Eu comecei a ver. Eu sentia o espírito me abraçar e falar que ia me levar para o inferno. Você contava isso para alguém? Contava. Cheguei a contar para meus familiares, meus irmãos. Na época, eles davam risada, não acreditavam. Né? Buscava ajuda com a minha família, com ela, com a minha namorada, né, na época. E não resolvia, nada supria aquela... Uma pergunta, de alguma forma, o seu namoro era uma busca por alguém que te entendesse? Sim. Eu buscava nela para resolver o meu problema. Como se fosse um alívio para resolver aquela situação. Só que eu via que ela não era o bastante, né? Tá. Maísa, você era a tentativa de socorro dele. Não conseguiu, porque você também tinha seus problemas. Sim. Né? Como é que era a Maísa? Então, eu sou caçula de 3 irmãos, né? E desde pequenininha, eu era muito apegada com meu pai. Desde os meus 5 anos, ele me levava para os bares com ele, né? Por eu ser muito próxima, muito apegada com ele, era aquela filhinha de papai, né? Onde ele estava, ele me levava. Ele sempre me dava atenção, me dava carinho, mesmo ali sendo alcoólatra, né? Ele brigava muito em casa, né? Com a minha mãe, com os meus irmãos. Mas comigo ele era um pai, um super-herói ali. E foi assim até os meus 10 anos, né? Quando eu tinha 10 anos ele faleceu. E ali o meu mundo desmoronou, né? Quando eu caí a ficha ali, que eu não tinha o meu pai, que eu me senti sozinha. Me senti no mundo sozinha, sem amor, sem carinho, sem ninguém para me proteger. E eu recordo que eu ia para o cemitério, eu deitava na cova dele e falava por que foi ele e não eu? Por que eu não fui no lugar dele? E eu lembro que em casa, perto da minha casa, tinha um monte e eu subia lá para questionar Deus. Eu falava assim, Deus, por que levou o meu pai? Por que permitiu que o meu pai morresse? Por que eu sofro tanto? Por que tirou de mim a única coisa que me amava, a única coisa que... Alguém que mais se importava comigo ali. Por que eu fui existir? Por que eu fui nascer? Por que não foi eu no lugar do meu pai? E era esses questionamentos que eu fazia ali para Deus. Né? Eu nunca tive pensamento de suicídio, porque até então eu pensava assim, não, se Deus me deu a vida, só Ele pode tirar. Mas eu queria que Deus tirasse a minha vida. Eu queria que Ele mesmo, da mesma forma que Ele me deu a vida, que Ele me tirasse daquela vida, daquele sofrimento ali. Então, com 11 anos, eu comecei a beber. Comecei a frequentar bares, a virar à noite. Eu buscava na bebida um refúgio. Eu ia para o bar no pensamento assim, se eu for para o bar, eu vou estar perto do meu pai, né? Por eu ter essa lembrança, né, do meu pai em bares, eu pensava que eu ia estar perto dele,
né? E cada vez mais eu buscava na bebida, no álcool, o êxtase alcoólico, né? A sensação de ser feliz, que na verdade eu não era. Mas eu queria ser feliz ali, eu queria uma felicidade, eu não queria mais aquela tristeza, eu não queria mais me sentir abandonada. E foi assim, eu fui crescendo na minha adolescência, frequentando nos bares, bebendo. E quanto mais eu bebia, o efeito do álcool já não fazia. E eu sempre buscava as bebidas mais fortes. Começava com uma, me dava aquele êxtase, daqui a pouco não resolvia, eu ia atrás de outra, e assim foi. Eu fui crescendo uma adolescente rebelde, problemática, e eu pensava assim, eu parei e pensei, não existe amor. Não existe amor. Não existe amor, não existe carinho, não existe afeto, não existe compaixão, não existe nada. E aí eu comecei a fazer mal às pessoas. Eu via a pessoa feliz e eu ficava incomodada com aquilo. Por que a pessoa era feliz e eu não? Então eu caçava uma forma ali de brigar ou implicar com a pessoa ali para ela não ser feliz. Eu atrapalhava relacionamentos, né? Para que não conseguia ver uma felicidade nos outros no qual eu não tinha. Eu brigava muito na escola, com os vizinhos. Eu morava num lugar onde eu era odiada. Eu odiava. E esse ódio das pessoas em mim faziam eu mais ser desse jeito. Não acreditar realmente. Mas no fundo, dentro de mim, eu queria poder ter alguém que me amasse, que cuidasse de mim, que me protegesse. Mas vendo aquela situação, vendo como eu era, o que eu fazia e como as pessoas me viam também, né? E nisso eu criei barreiras que ninguém pudesse chegar perto de mim e me machucar, e me ferir. Eu não podia permitir ninguém ali chegar perto de mim. Amar uma pessoa, quando alguém falava que gostava de mim, eu não acreditava. Para mim era tudo mentira e eu fazia com que aquela pessoa ela me odiasse. Ela falava que gostava de mim, né? Mas eu fazia de tudo para ela me odiar, né? E foi assim até os meus 16 anos. Essa vida comecei a ir para festa, comecei a beber mais, né? Nunca usei droga, nunca cheguei a usar droga. Eu não gostava de cigarro, meu pai fumava, eu não gostava. Até hoje não suporto o cheiro de cigarro assim, né? Naquela época também eu não gostava, mas era só bebida mesmo. As festas, eu pensava assim, então eu vou começar a ter aquilo que eu não tenho. E aí eu comecei a ser uma jovem fria e calculista. Tudo aquilo que os meus olhos desejavam, eu fazia de tudo. Se fosse para enganar, mentir, se fosse para roubar, se fosse para fazer qualquer coisa ali, eu ia fazer em busca daquilo, né? Para me sentir ali uma pessoa importante, para eu me valorizar, né? Para mim, eu fazendo isso, eu estaria me valorizando, me fazendo importante, me fazendo alguém melhor que todo mundo, né? E com meus 16 anos, eu conheci o meu ex-marido, né? E um namoro ali já era um namoro conturbado. Já era um namoro de muitos ciúmes, um ciúmes possessivo, né? A gente brigava muito por conta de redes sociais, das amizades dele que ele tinha com mulheres, né? Eu não gostava da forma que ele mentia para mim, eu tirava satisfação, brigava com ele e nada de mudar, né? E tanto que chegou uma época que ele me proibiu de ter amizade. Ele poderia ter amizade com mulheres, só que eu não poderia ter amizade com homens, só com mulheres. E teve uma situação que eu briguei com uma amiga minha, tanto que eu planejei matar ela, né?
arquitetei um plano de matar ela na época. E ele tinha os parentes, né, que eram da parte do tráfico, né? E eu pensei em pedir uma arma para matar ela. Foi na época que ele falou pra gente casar. Eu não queria casar, porque eu dentro de mim ali eu não estava segura por conta de tantas brigas que a gente tinha, né? Por mais que eu me abri, eu me permiti aquele sentimento que eu corria lá na minha adolescência, né, que eu não queria, ao mesmo tempo eu queria alguém que me protegesse, que me amasse, que ocupasse, né, o lugar do meu pai, que fosse que nem o meu pai ali. E aí, para eu não matar essa amiga minha na época, eu peguei e aceitei casar com ele. Quando a gente casou, no começo foi bom, mas dali de um ano em diante, as coisas só pioraram. As traições, as brigas, tudo. Os ciúmes, um ciúmes possessivo, eu não podia sair na rua, eu não podia ir na esquina, que era motivo de briga. E aí foi só piorando, foi piorando. Eu sempre brigava, eu não aceitava ser tratada daquele jeito, né? Permitir que ele me traísse ali. E até que chegou um ponto que eu peguei e falei assim, não, chega. Se ele tá me traindo, eu vou trair ele também. Eu vou fazer tudo aquilo que ele tá fazendo comigo, que ele vai ver como eu me sinto, né? Foi aí que eu comecei a conversar com vários homens em redes sociais, comecei a ter uma atenção em redes sociais, eram muita mensagem, curtidas. Então, aquilo foi me enchendo, né? Eu que estava ali naquele relacionamento, me dei naquele relacionamento por inteiro, mergulhei de cabeça e me frustrei, né? E aí foi uma dessas conversas onde eu conheci o Flávio, né? E só que para ele não sabia que eu era casada. E quando eu conheci ele, eu ainda era casada com ele, a gente morava ainda na mesma casa, em camas separadas, mas na mesma casa. E aí as brigas só continuaram, porque eu comecei a deixar as conversas ali para o meu ex-marido ver, conversas ali onde ele ficava bravo. Só que eu não me importava mais, eu não ligava mais porque ele achava. E nisso eu tive a minha filha, nesse meio tempo eu tive a minha filha ali. E eu não me separei dele de início porque eu pensava na minha filha. Eu pensava assim, como que eu que cresci sem um pai, eu sei o sofrimento que é você não ter um amor de um pai, ter uma figura paterna na sua vida. E eu ficava naquele relacionamento, naquele casamento ali, com brigas por causa dela. Nem era por conta de mim, mas era por causa dela, porque eu não queria que ela crescesse sem um pai, sem um amor de um pai ali, sem a presença de um pai na vida dela. E assim eu continuei quase um ano. Foi na época que, antes de eu me separar dele, né, eu já estava conversando com o Flávio. E aí ele viu uma conversa que ele não gostou. Ele chutou uma cadeira, a cadeira bateu no meu braço. Ali eu me transformei. Parecia que eu virei outra. Eu fiquei cega de ódio ali. Eu fiquei cega de tanta raiva que eu estava assim na cozinha, eu vi uma faca e veio aquela voz na minha cabeça. Acaba com isso. Acaba com esse sofrimento. Mata ele. Né? E a minha filha, todas as brigas, ela sempre chorava. E nesse dia, ela estava dormindo, ela acordou assim e começou a chorar. E eu olhava para a faca, olhava para ele. E ele ali, assustado, né? Com a minha reação. E aquela voz, mata ele, mata ele. E aí, eu olhei para minha filha chorando. Eu olhei para ele e falei assim, eu só não te mato por causa da minha filha, porque se eu te matar, você vai para o cemitério, eu vou para a cadeia e a minha filha vai ficar órfã. E eu não quero a minha filha órfã. Foi aí onde eu decidi me separar dele. Eu peguei as minhas coisas e saí de casa e vim
para aqui para São Paulo morar com a minha mãe. Na época eu já conversava com o Flávio, né? E eu, ferida, machucada, com raiva, com ódio, com mágoa do meu ex-marido, pensei assim, homem só faz você sofrer. Todos os homens não prestam. Nenhum presta, ele só faz você sofrer. Você dá tudo de si e você recebe só sofrimento. Então eu comecei a fazer com o Flávio tudo aquele que eu passei no casamento. No meu casamento. O que ele fazia com você, você fez com ele. As traições, a mentira. Tanto que eu passei por Flávio, né, na época, quando a gente conversava, uma mulher maravilhosa. Uma mulher, assim, da inveja, né? Só que, na verdade, não. Eu estava enganando ele, né? E ele te enganando também, né? E ele me enganando, sim, senhor. E aí, eu comecei a trair ele. Eu comecei a falar assim, ó, eu vou fazer com os homens tudo o que eu passei. Todo o sofrimento que eu passei, eu vou causar esse sofrimento na vida dos homens também. E foi assim. Aí quando conheci, aí a gente chegou a conhecer pessoalmente, tudo. Você se envolveu com vários outros homens, então? Sim. Eu comecei a ter muita relação, prostituição com outros homens ali, mas na intenção de realmente fazer eles sofrer, né? Ali. Só que mas no meu caso eu fui o que mais sofreu em tudo isso, né? Porque na intenção de fazer ele sofrer, eu sofria muito mais. E eu sempre buscava ali, que falava que não ia casar, que não queria casar porque casamento não presta. Casamento, você só entra num casamento para você sofrer e para o homem te trair, para brincar com seus sentimentos. E aí, nessas vezes que a gente viu, quando a gente namorava, o Flávio sempre me chamava para ir para a igreja. Eu falava assim, não. Eu cresci num lar onde eu ia para a igreja e a minha vida era destruída. Eu não acreditava que eu indo para a igreja ia resolver a minha vida. Eu não acreditava. Eu via na vida das pessoas ali que ia na igreja e eu não via nenhuma mudança. Eu não via nada que me chamasse a atenção, que fosse realmente ali, não, você vai mudar a sua vida. Eu não acreditava. Para mim era só mais uma igreja. Eu falava para ele, se você quiser ir, você vai. Eu não vou. Isso ele não sabia da sua situação. Ele não sabia. Ele convidava, você convidava ela muito mais por você do que por ela, né? Sim, e já fica aí uma dica, né? Porque o Flávio entra num relacionamento por total carência, por precisar de alguém. A Maísa entra num relacionamento por total ódio, né? Dois extremos totalmente diferentes. Mas ambos buscaram a mesma coisa, a vida sentimental. Veja que a vida sentimental, ela acaba sendo aquilo que culmina em por muitos outros fatores, por muitos outros motivos. E eu digo isso para servir de alerta para você que de repente está buscando em um relacionamento um escape. Você tem ódio dentro do seu coração e você usa como escape, ou está buscando usar como escape um relacionamento. Você tem uma carência, você usa como escape um relacionamento. Você sofre, você usa como escape um relacionamento. Ninguém entendia o Flávio. Então ele pensou, vou ter uma namorada, talvez ela me entenda. A Maísa veio de um relacionamento frustrado, onde ela era traída, agredida ali verbalmente, onde chegou até a agressão física também. E ela pensou, eu preciso de um outro homem, porque eu tenho que fazer com eles o que este aqui fez comigo. Então, ambos, em uma situação totalmente distinta, diferente, acabaram se encontrando, cada um com suas próprias tentativas, cada um com seus próprios objetivos. Objetivos que, a princípio, foram frustrados, porque você não achou o socorro que buscava nela, né? E você não encontrou essa paz, né? Essa sensação de alívio que você queria encontrar, descontando nele, que nada tinha a ver com isso até então, né? Descontando nele tudo que o outro te fez sofrer. Porque, como você citou agora há pouco, quanto mais você fazia ele sofrer, mais você sofria. Aquele sofrimento voltava para você de alguma forma. E aí você convidou várias vezes, ela não aceitou, você tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Então, essa decisão eu tomei porque já é tanto sofrimento
E teve um dia que aconteceu algo que eu nunca tinha visto, tinha acontecido comigo na minha vida. Como todos os dias eu levantava para trabalhar, e naquele dia eu acordei por volta de 8 horas da manhã e olhei na fresta da porta, né? Só tava a única iluminação que tinha no quarto, a fresta da porta embaixo. Quando eu olhei, eu vi um espírito alto e muito grande, e eu vi ele nitidamente. Não era imaginação, não era algo porque eu estava, né, naquela situação, não. Eu vi mesmo, claramente ali. E quando eu vi ele veio, né, até mim e me agarrou. Então eu senti, além de ver, eu senti. E na mesma hora que eu senti aquilo, eu também senti o medo e aquela sensação, poxa, chegou a hora, né, da minha morte ali. Só que naquele momento ali eu fiz diferente do que das outras vezes que tinha acontecido aquilo. Eu clamei pelo Senhor Jesus, clamei fortemente. E portanto eu clamar, não por medo, mas eu sabia que, como eu já tinha ido, né, para a igreja uma vez, eu já sabia da palavra. Que naquela situação, se eu morresse naquela situação, a minha alma estava condenada. Então eu clamei ao Senhor Jesus por misericórdia. E naquele momento ele me atendeu, porque aquele espírito saiu. E também, consequentemente, saiu aquele medo. E eu pensei comigo, falei assim, não, é agora, eu tenho que voltar. Aí eu tomei a decisão de voltar. E nisso eu fiz uma oração para Deus, falar, poxa, meu Deus, eu quero voltar, eu quero o Senhor. Estou sendo sincero. Mas também eu não quero ficar sem ela. Eu gosto dela. Da Maísa. Então aí eu fiz essa oração e fiquei naquela. Eu preciso voltar, mas e ela? E teve um dia que eu vi que Deus respondeu a minha oração, que ela entrou em contato comigo, que na época ela estava aqui em São Paulo e eu estava em Sorocaba. E aí ela entrou em contato comigo e falou assim, Flávio, eu tenho uma proposta para você. Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, vamos para a igreja aqui. Eu comecei a ter o desejo de conhecer a Igreja Universal e eu vi que é bom. Vamos lá, nós dois, eu vou aqui em São Paulo e você vai aí. Aí eu falei, não, tá bom. E eu falei, poxa, Deus me respondeu, né? E aí eu comecei a pegar firme. Não, e também entendi. Falei, não, eu vou voltar, mas não por causa dela, né? Deus despertou nela o desejo dela vir, mas também eu vou me entregar para o Senhor Jesus. Não vou ficar apegado a ela. E nisso eu passei por aquela fase de libertação, porque eu tinha toda aquela perturbação, era viciado em pornografia, em bebida, droga, cigarro. Então eu passei por aquela parte de libertação. Me decidi batizar nas águas e por um longo tempo eu lutei, me esforcei, me entreguei e recebi o Espírito Santo. E nisso ela também, na verdade, ela foi primeiro que eu, porque a minha entrega para receber o Espírito Santo demorou um pouco por causa... a única coisa que foi difícil eu largar foi a pornografia. Então, ela recebeu o Espírito Santo primeiro, né? Ela ligava para mim e falava, poxa, eu orei, Flávia, e me entreguei, fiz o jejum de Daniel e recebi o Espírito Santo. Aí eu falei, não, eu tô aqui também na mesma fé. Mas era muito difícil. Eu tinha já largado a bebida, farra, contatos, mulheres, tudo que me levava a errar. Eu já tinha largado. Mas foi muito difícil largar a pornografia. E aí eu entendi que foi no jejum de Daniel que Deus me mostrou. Lá é a única coisa que você tá apegado, que faz você distanciar você de mim. Então, larga. Então eu tomei a decisão, larguei aquilo e me entreguei por inteiro. Me lancei no jejum de Daniel. E no último dia, no domingo de manhã, eu recebi o Espírito Santo. Assim, o jejum de Daniel, ele faz com que muitos, quando se entregam a ele, ou no propósito dele, recebam o Espírito Santo, porque ele tem ali a base para a necessidade do Espírito Santo, né? Quem necessita do Espírito Santo, o jejum de Daniel, o que é? É uma desintoxicação. É você se limpar, se livrar de tudo aquilo que faz mal para você, e é aquilo que de repente empata o derramamento do Espírito Santo. Quando o Flávio ele fala que se entregou no jejum de Daniel,
era exatamente isso. O que faltava não era só você fazer um jejum, mas o que faltava era você tomar essa disposição de largar a pornografia, de largar ali os vícios, as más amizades. O jejum de Daniel, trazendo essa proposta, fez com que você se entregasse ali naquele propósito de fato, de verdade, e ali então o Espírito Santo encontrou espaço para morar em você, não é isso? Sim. E a Maísa, de tanto o Flávio insistir, você despertou esse desejo então em conhecer a igreja também. Sim, senhor. Eu não conhecia a Igreja Universal. Eu via testemunho assim na televisão, né, na Record, pensava assim, era uma seita, né? A pessoa ganha dinheiro, fala que tem isso, tem aquilo, então. Mas eu não conhecia a parte espiritual, não conhecia a parte também do que falavam no Bispo Macedo, também eu não tinha conhecimento. Então, tanto o Flávio me convidar e eu falava que não, eu peguei assim, me bateu uma curiosidade. Deixa eu ver aqui, Igreja Universal. O que é Igreja Universal? Foi onde eu assisti um vídeo no YouTube do Bispo Adilson, onde ele falava sobre o arrependimento, sobre você se arrepender, se você tivesse mágoa, ódio, você se consertasse, né, pedisse perdão para a pessoa. Aí tinha um batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. E aquele vídeo entrou dentro de mim. Aquelas palavras entraram dentro de mim assim, de tal forma que eu cheguei no Flávio e falei para ele. Eu pedi primeiro perdão para ele, né? Comecei a falar para ele as coisas, né, que eu fazia, como eu era realmente. No dia ele ficou em choque, né? Assim, ele ficou... A reação dele foi tão assustadora para mim que eu fiquei mais assustada que ele. E aí, mas mesmo assim, eu fui adiante. Falei assim, não, se esse homem, né, eu falei assim, né, do bispo, e se esse homem falou isso, então eu quero ver, né? Falei para ele, a gente decidiu ir na igreja, ele ia lá em Sorocaba e eu ia aqui mesmo em São Paulo, nós dois ia junto para conversar com o pastor. Aí eu cheguei na igreja, não conhecia, conversei com a esposa do pastor, ela foi me orientando, ele também foi lá, conversou com o pastor. Ele chegou lá com o pastor bravo, né? Tanto que ele chorava e queria vir aqui em São Paulo para me matar. Pelas coisas que eu fiz com ele, por ter enganado ele ali. E assim foi. Quando eu cheguei, eu vi uma palavra. Eu vi que era diferente, eu vi um espírito ali diferente, que eu não tinha visto em nenhuma igreja. Tudo que você procurava. Sim. A vida toda. Sim, senhor. E a palavra da esposa ali foi o que me ajudou. Foi ela me orientando ali. E eu fiz como ela me orientava. Comecei a participar das reuniões. Na quarta, na sexta, no domingo. Comecei a entender um pouco ali, né? E falei assim, ó. Meu Deus, se aqui vai mudar a minha vida, eu quero ver. Né? Eu quero ver se realmente a minha vida vai mudar como está falando ou se é papo furado. Falei assim. A revolta que você tinha lá fora, você trouxe para dentro da igreja também, para a fé, né? Sim, senhor. Né? Tipo assim, eu queria, da mesma forma que eu me lancei lá no mundo, lá fora, eu me lancei na igreja também. Falei assim, se vai mudar, eu quero ver. Eu quero ver mesmo se vai mudar. Ou se é mais um papo furado, se o que eles estão falando aí é mentira, né? E eu queria realmente ter certeza. Eu comecei a obedecer, a fazer as correntes certinho, principalmente na quinta-feira, que para mim, na terapia do amor, foi uma total reconstrução do meu eu, né? Onde Deus me ajudou a perdoar o meu ex-marido, né? Curar todas aquelas feridas que eu tinha, e foi uma reconstrução de dentro para fora, né? E depois eu mergulhei para receber o Espírito Santo, porque falava que eu tinha que receber o Espírito Santo, né? E eu peguei e falei, não. Falava que o Espírito Santo era paz, você ter paz, você ter alegria. Eu pensava assim, ter alegria 24 horas por dia, você ser feliz, você ter paz 24 horas. E eu falava assim, não. Eu sempre tive paz momentânea, alegrias momentâneas, mas 24 horas por dia, você ser feliz, como pode? E eu pensava assim, não, eu quero isso para mim, eu quero o Espírito Santo. E eu comecei a me lançar, fazia propósito, tudo que o pastor falava.
de propósito, eu orava, falava, meu Deus, o que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Lia a Bíblia, o jejum de Daniel, eu me lançava. Cada jejum de Daniel, para mim, o pastor falava que era uma oportunidade de receber o Espírito Santo daquele que não tinha. E eu mergulhava, eu colocava toda a força para receber o Espírito Santo. Foi aí no jejum de Daniel que eu recebi o Espírito Santo também, né? E para mim ali foi uma alegria, porque eu orava pedindo, mas eu não me entregava. E quando eu entendi que eu não precisava apenas buscar, mas que eu precisava entregar o 100% meu para o 100% de Deus, foi ali que eu recebi o Espírito Santo. E foi, para mim, o melhor dia da minha vida. O melhor dia ali, onde eu experimentei a paz verdadeira, a alegria verdadeira que eu buscava tanto e não achava. Foi ali, naquele dia. Depois disso, Deus foi reconstruindo a minha vida. Começou por dentro e depois por fora, né? A gente casou na igreja, né? Com o mesmo pastor, que foi a esposa que me atendeu aquele primeiro dia que eu cheguei lá. Foi ele que fez o nosso casamento. Na mesma igreja também, né? Que eu comecei também. E depois disso, eu fui para Sorocaba. Voltamos agora. Fui levantada colaboradora nessa última graduação aqui no Templo de Salomão. Amém. Hoje, então, vocês são casados, felizes. Sim, senhor. Hoje não tem mais vontade de morrer nem de matar. Não, senhor. Né? Não. Você não quer mais matar ele também não, né? Não, senhor. E nem você, que você chegou a tentar algo contra ela também. Foi revoltado lá com o pastor, sim, querendo algo contra também. Hoje vocês são só love. Graças a Deus. Amém. Hoje vocês fazem parte da Força Jovem. Qual é o projeto mesmo? Atalaia. Ou seja, vocês estão ali anunciando a outros jovens aquilo que Deus deu para vocês. Não é isso? E essa mesma felicidade, o Espírito Santo, ele também quer te dar. A felicidade de quem se entrega de fato para ele. A partir do momento que houver uma entrega sincera, uma entrega real, uma entrega verdadeira, o Espírito Santo ele vai vir. Sabe o que acontece? A verdade é que o Espírito Santo ele está esperando este dia, este momento. No dia que houver essa entrega da sua parte, o Espírito Santo vai vir. O Espírito Santo já estava desejando isso na vida do Flávio, já estava desejando isso na vida da Maísa. O problema é que tudo que eles faziam e usavam, eles usavam de forma contrária. A Maísa usava a revolta dela, a rebeldia dela lá no mundo, né? O Flávio usava lá a carência dele para buscar uma mulher. Quando ele entendeu que a carência dele, a tristeza, o vazio dele era a ausência do Espírito Santo, ele buscou a Deus, ele o recebeu. Quando a Maísa entendeu que essa revolta aplicada no lugar certo poderia fazê-la mudar de vida, a vida dela mudou. E o mesmo pode acontecer com você também. Aplique aquilo que você tem, aquilo que Deus lhe deu, no lugar certo. São como sementes, né? A semente certa na terra certa. Você tem sementes aí diante de você, nas suas mãos. São oportunidades. Aplique elas no lugar certo. Se você de repente tem lutado, buscado o Espírito Santo e não tem recebido, faça essa autoanálise. O que tem te faltado? O que tem impedido você de receber o Espírito Santo? Será que não é exatamente isso? E a partir do momento que você fizer assim, com certeza, o Espírito Santo ele será derramado sobre a sua vida. Tá certo? Vocês são a primeira vez, inclusive hoje, aqui na Central da Força Jovem, né? Vocês são de onde mesmo? Paraisópolis. Paraisópolis. Que é na igreja onde vocês casaram. Sim. Vocês estão lá até hoje. Na sede de Paraisópolis. Que dia que é o encontro jovem lá em Paraisópolis? É no domingo. No domingo? Às 4 horas da tarde. Sabe o endereço? Quer dar o endereço? Aproveita aí. Sim, senhor. É no Paraisópolis, na Rua das Jangadas, número 32. Todos os domingos. Rua da Jangada 32. Sim, senhor. Todos os domingos? Às 16 horas. 4 horas da tarde. Vocês estão sempre lá? Sim, senhor. Recebendo a galera, porque vocês são do Projeto Atalaias, né? Sim, senhor. Então, recebendo a galera lá que está chegando em Paraisópolis para um encontro top que acontece aqui também, inclusive, no Templo de Salomão, todos os sábados, a partir das 16 horas, às 16 horas, aqui na Celso Garcia, 499. Essa galera que você vê aí, a galera super animada, top, aqui as 4 nações, Invencível, Impacto, Imbatível, Infalível, se juntam, se unem aqui para um encontro jovem top, daqueles que você não pode perder, tá certo? E falando em Central também, que a Celso Garcia, aqui a nossa Catedral do Brás, fica bem do lado da Central da Força Jovem, que é uma rua antes, João Boêmio, 225, Central essa que
o casal está conhecendo hoje também, que você também pode conhecer, tá certo? Você pode vir aqui fazer uma visita, não importa de qual lugar você é aqui de São Paulo ou do Brasil, né? Nós recebemos aqui visitas todos os dias de pessoas de outros estados, de outras cidades aqui do estado de São Paulo também. Você pode vir e conhecer, com certeza você vai encontrar alguém que vai fazer um tour aqui com você, vai te guiar em todas as dependências da central. E se você é aqui de próximo, venha participar também de uma de nossas atividades, artes marciais, aulas de idiomas, aulas do Desafiando o Enem, para você que vai cursar aí o Enem, para você que vai fazer um cursinho, para você que pretende fazer um pré-vestibular, para você que curte uma arte marcial, um esporte, você que curte dançar, cantar, atuar, tudo isso nós temos aqui na nossa central. Rua João Boêmio, 225, aqui do ladinho do Templo de Salomão, tá certo? Nossa live FJU vai ficando por aqui, tá certo? Você pode se sentir convidado a fazer parte junto conosco, juntos e misturados aqui conosco, da FJU, a galera mais top de todo o Brasil, tá bom? Deus abençoe vocês, uma ótima tarde. Dá um tchauzinho lá pra câmera. Às vezes a vida parece um lugar tão escuro e o peso do mundo é mais do que a gente pode aguentar. Quando tudo está caindo e a esperança é um muro, lembre-se, você não está sozinho, vamos nos levantar. Eu sei que as sombras podem te envolver, mas há uma força que você pode encontrar. Dentro de você há uma luz que não se apaga, mesmo quando o caminho parece se perder. Não desista, há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Parece ser a sua única amiga, e a dor é um eco constante em seu coração. Lembre-se das vezes que você já superou. Cada passo é uma vitória, uma lição. Eu sei que a batalha pode ser difícil de enfrentar, mas há um futuro que está esperando por você. Cada lágrima, cada esforço, tudo tem um valor. E a sua história ainda está por se escrever. Não desista, há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Acredite no amanhã, você é mais forte do que imagina, não está sozinho. Há um propósito, há uma razão para estar aqui. E mesmo quando tudo parece desmoronar, a esperança, não desista. Há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Fazer um vencedor não só dentro do papel, mas também te fazer um vencedor fora. É isso que a gente gosta. FJU IGG,
recebi o Espírito Santo. E assim, aquela identidade que eu não tinha, eu recebi ali, sabe? Aquele amor que eu nunca tinha encontrado, eu encontrei, sabe? Eu encontrei um pai, assim. Eu nunca fui tão amada como eu fui naquele dia. Assim, é impressionante. E ao mesmo tempo eu fiquei, como é que eu não entreguei antes? Como é que eu não encontrei o Senhor antes? Por que eu perdi tanto tempo da minha vida procurando em tantas coisas e eu encontrei ali? Aquilo que eu sonhava era o Espírito Santo dentro de mim. Nenhum sonho iria me fazer tão realizada como eu fui naquele dia e como eu sou hoje. Então foi quando eu deixei tudo isso de lado, nem foi no último dia do jejum de Daniel, mas foi quando na entrega o bispo chamou as pessoas lá na frente que queriam receber o Espírito Santo. Venci o orgulho, fui lá na frente, mal conseguia falar de tanto que eu acabava chorando. Mas ali eu fui sincero, né? Falei tudo que tinha para falar, eu tinha muita certeza de que aquele dia ia ser diferente e aquele dia eu recebi o Espírito Santo, né? Eu lembro que Deus falou muito nítido na minha mente, assim, seja minha testemunha. Ele não me pediu para salvar o mundo, enfim, qualquer coisa assim. Ele só queria que eu fosse a sua testemunha. E isso ficou muito marcado dentro de mim, assim. Nesse período, a gente estava vivendo na igreja o jejum de Daniel e foi a minha oportunidade, porque eu deixei todo o conteúdo secular e realmente mergulhei na palavra de Deus. Eu comecei a me analisar os meus sonhos, as minhas vontades. Eu tomaria a decisão de abrir mão, de entregar somente para ter o Espírito Santo. E eu não esperava vir na igreja para buscar, porque para mim era pouco tempo, eu tinha urgência, sabe, para receber. Não era uma ansiedade, mas eu pensava nisso, eu queria muito que ele habitasse dentro de mim. Então eu não deixava de buscar em casa. E foi um dia em casa, eu estava assistindo o conteúdo do Univer Vídeo que ensinava como receber o Espírito Santo em 21 dias. Eu falado no vídeo sobre relacionamento e eu percebi que eu ainda tinha uma insegurança dentro de mim. Eu não queria entregar essa área da minha vida, porque eu pensava, poxa, é a forma de eu me sentir amada. Não é aquilo tudo, mas ainda é algo. E quando eu percebi que eu teria que entregar isso para Deus, eu não quis. Foi muito difícil, eu não quis, eu não tinha vontade. Mas eu já havia aprendido que a entrega é uma decisão. E eu fiz uma oração sincera aquele dia. Eu falei para Deus, meu Deus, eu não tenho vontade de te entregar isso. Eu não quero. Mas se for para mim ter o teu Espírito dentro de mim, eu decido te entregar isso. Porque eu não posso viver mais sem um dia sem o Senhor. Quando eu desci as águas, começou um relógio, porque assim, eu precisava receber o Espírito Santo, porque eu tinha certeza que se eu não recebesse, tudo aquilo que eu tinha deixado era momentâneo, ia voltar para mim. E aí eu comecei a correr contra o tempo, então eu juntei esse jejum de Daniel e comecei a fazer tudo. Eu li a Bíblia, acordava de madrugada, eu comecei a respirar o Espírito Santo, eu dormia e acordava pensando nele, eu buscava com todas as minhas forças. Hoje, aquela jovem que era depressiva, ansiosa, que tinha dificuldade para dormir à noite, que era cheia de inseguranças, de traumas, isso não existe mais. Depois do Espírito Santo, ele me preencheu, então aquele vazio, aquela tristeza foi embora. A necessidade que eu tinha de procurar em outros relacionamentos, em festas, né, amizades, em bebida, em tudo, assim, aquilo que eu me entregava, eu não preciso mais. Hoje eu sou feliz e eu tenho um alto privilégio de ajudar outros jovens. Da mesma forma que eu cheguei na igreja arrebentada, né, eu consigo falar para um jovem que tem jeito para ele, que se teve para mim, por que não teria para ele também? Eu lembro que Deus falou muito nítido na minha mente, assim, seja minha testemunha. Ele não me pediu para salvar o mundo, enfim, qualquer coisa assim. Ele só queria que eu fosse a sua testemunha. E isso ficou muito marcado dentro de mim, assim. Então, isso que eu tenho tentado se cumprir até hoje, né? Eu tento dar minha melhor versão, ser para ele o que ele espera de mim, o que está lá na palavra. Não vou ser perfeito, as lutas vêm. Aquilo que me vencia antes da pornografia, eu venci. Eu consigo ter autocontrole.
Quando a dor é forte, você quer justiça ou vingança? A justiça do mundo pesa, machuca e acusa. Mas a verdadeira justiça liberta. Você pode soltar a pedra e deixar a culpa. A justiça de Deus perdoa e transforma. A justiça que salva foi conquistada por Ele, na cruz. O poder da decisão está nas suas mãos. Lutar ou deixar que Deus lute por você. Querer justiça ou deixar que ela se faça sozinha. Tudo está pronto para te receber. Tudo começa com um passo que pode mudar a sua vida. Que tal tomar essa decisão e estar com a galera da Força Jovem, nesse dia 20 de junho, na FJU Night, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.